Bem-vindo ao Chokhmah, o canal que explora a Bíblia com seriedade, a ciência com honestidade e o mundo com um olhar que procura sentido por trás dos acontecimentos. Hoje vamos encarar uma das questões mais difíceis, a mais antiga e, ao mesmo tempo, a mais atual. Se Deus existe, por que tanta dor? Por que tanta injustiça? Por que doenças? Por que vidas destruídas tão cedo, tão rápido, tão brutalmente? Milhões de pessoas carregam essas perguntas. Algumas perderam alguém que amavam. Outras viram a própria saúde ruir. Outras sofreram injustiças que jamais foram reparadas. E para muitos, a fé rachou, às vezes até quebrou. Mas a Bíblia afirma algo surpreendente e muitas vezes ignorado. Deus não é o autor do mal, e a dor nunca tem a última palavra. Hoje, vamos com calma. Vamos olhar para a história humana, para a responsabilidade real do homem, para o mistério da dor inocente e para a justiça que vai além da morte. Porque a pergunta correta não é: por que Deus permite o mal? A pergunta correta é: de onde realmente vem o mal? E o que Deus faz diante dele? Prepare-se. Este documentário não vai fugir das perguntas. Ele vai respondê-las, biblicamente, logicamente, humanamente. Bem-vindo a mais um episódio. Bem-vindo ao Chokhmah. Capítulo 1. Quando tudo desmorona. A pergunta que todo ser humano acaba fazendo. Há momentos na vida em que tudo se inclina de repente, sem aviso. Um diagnóstico inesperado, um acidente injusto, alguém amado, arrancado cedo demais. Às vezes basta um telefonema e toda uma existência é reescrita. Nesses instantes, o mundo encolhe, as certezas se racham, até as crenças mais firmes começam a tremer. E então surge a pergunta universal, a pergunta que todo ser humano faz, seja crente ou não. Se Deus existe, por que ele não fez nada? Essa pergunta não é teológica, não é intelectual. Ela é visceral, nascida em lágrimas, exaustão, confusão crua, nos lugares onde as palavras se perdem. Você a ouve em documentários como Será que Deus se cansou de nós? Onde homens e mulheres falam abertamente sobre sua dor, sem filtros, sem máscaras. E hoje, aqui no Chokhmah, o canal que explora as escrituras, a ciência, a sabedoria antiga e as perguntas que a vida nos obriga a encarar, vamos olhar diretamente para essa pergunta, sem clichês, sem frases fáceis, sem teologia fria, somente verdade. A verdade real, aquela que aparece quando o chão some sob os seus pés e só resta uma única pergunta: por quê? Este capítulo inicia a jornada, uma jornada em direção a uma resposta que a maioria nunca ouviu e que talvez não seja nada do que você imagina. Capítulo 2. A origem do sofrimento. De onde ele vem de verdade? A pergunta que as pessoas geralmente fazem é a seguinte: por que Deus permitiria o sofrimento? Mas essa pergunta já nasce com um erro, porque ela parte da ideia de que Deus é o autor da dor, ou, no mínimo, um cúmplice silencioso. A pergunta real, aquela que um filósofo, um médico, um historiador ou um teólogo faria, é muito mais simples e muito mais desconfortável. De onde vem realmente o sofrimento? Quem ou o que é a sua fonte? Para responder, precisamos primeiro entender o que a palavra sofrimento significa. Ela não é uma coisa só. É um conjunto de realidades que se misturam e se sobrepõem. Sofrimento físico, doença, ferimento, envelhecimento. Sofrimento emocional, perda, abandono, ansiedade, trauma. Sofrimento moral, injustiça, mentira, traição. Sofrimento social, pobreza, exclusão, corrupção. Sofrimento espiritual, perda de sentido, crise interior, vazio existencial.
Essas formas de sofrimento não vêm do mesmo lugar, não têm a mesma causa, não contam a mesma história. E para entender de onde elas vêm, precisamos voltar até o início, a fonte. Aquele momento em que a humanidade recebeu o presente mais belo imaginável e também o mais perigoso. Capítulo 3. O dom mais belo e o mais perigoso, a liberdade. A liberdade talvez seja o maior presente que Deus já deu à humanidade, mas ela é também o mais perigoso. Porque sem liberdade, o amor não pode existir. Um amor programado, forçado, automático, não é amor. É apenas uma máquina obedecendo comandos. Por isso, Deus fez uma escolha radical. Ele nos criou livres. Livres para amar. Livres para criar. Livres para escolher o que é bom. Mas essa mesma liberdade carrega sua sombra. Livres também para destruir, ferir, corromper, trair. O lado escuro da luz é a possibilidade do mal. Deus não criou o mal. Ele criou seres capazes de amar e, portanto, capazes de escolher. E toda escolha que é real traz consigo um risco real. A liberdade é como um diamante, bela, preciosa, mas suas arestas podem cortar. O mundo em que vivemos hoje, suas maravilhas e suas tragédias, nasce desse único presente. Um presente que pode salvar ou despedaçar. E para entender o que a liberdade realmente muda, precisamos olhar para como ela molda nossas vidas e como governa as consequências que seguem cada decisão que fazemos. É isso que vamos explorar agora. Capítulo 4. O sofrimento criado pela humanidade. Quando o mundo colhe o que plantou. A maior parte do mal que atinge a humanidade não cai do céu. Vem daqui, das escolhas humanas, dos sistemas que construímos e, às vezes, da nossa própria cegueira. Poluição, doenças modernas. Em apenas um século, a humanidade remodelou o planeta mais do que nos últimos 10.000 anos. Solos envenenados por pesticidas, químicos tão fortes que até insetos os evitam. Água contaminada até os aquíferos profundos. Ar saturado de partículas microscópicas. Microplásticos encontrados no sangue humano. Cânceres ligados diretamente ao ambiente onde vivemos. A Terra se tornou um laboratório, sem filtros. Comida industrial, doenças crônicas. A maior parte do que comemos hoje já não é alimento. É um produto. Refeições ultraprocessadas, excesso de açúcar, inflamação crônica, obesidade global, diabetes precoce, sistemas imunológicos fragilizados. Nossos pratos viraram um experimento e nossos corpos estão pagando o preço. Estilo de vida moderno, um corpo exausto. O ser humano nunca viveu tão longe de sua própria natureza. Sedentarismo extremo, luz azul constante, estresse incessante, sono destruído, dependência de telas, isolamento social crescente. Inventamos um modo de viver incompatível com a própria vida. Violência humana, guerras, crimes, abusos. Por trás de toda guerra, toda opressão, todo massacre, sempre existe um rosto humano. Os humanos fazem muito mais mal aos humanos do que qualquer castigo divino. Corrupção, injustiça estrutural. Algumas formas de sofrimento não são individuais, são sistêmicas. Pobreza mantida, trabalhadores invisíveis, lucros acima da vida humana, decisões políticas que sacrificam os vulneráveis. O mal nem sempre é uma ação. Às vezes, é uma estrutura. Exploração em massa, catástrofe previsível. É aqui que Koyaanisqatsi soa como um aviso. Extração sem fim, megacidades sufocadas,
máquinas superando seus criadores. Tudo isso produz sofrimento em cadeia. Alteramos o clima, enfraquecemos o solo, destruímos os equilíbrios naturais. O que estamos vivendo não é destino, é consequência. Conclusão do capítulo. A imensa maioria do sofrimento humano não vem do céu, mas da terra. Não vem de Deus, vem de nós. Isso não é julgamento, é diagnóstico. E para entender o que resta, a dor inocente, a dor injusta, precisamos ir mais fundo. O próximo capítulo enfrenta uma das perguntas mais dolorosas. Por que os inocentes sofrem? Capítulo 5. O sofrimento dos inocentes, quando nada consegue explicar. Existe um tipo de sofrimento que não nasce das escolhas humanas. Um sofrimento que acerta exatamente onde nunca deveria acertar. Crianças, pessoas justas, famílias que nada fizeram para merecer isso. É esse sofrimento que a Bíblia aborda em um de seus textos mais misteriosos. O livro de Jó conta a história de um homem íntegro, honesto, generoso e mesmo assim atingido por uma sequência de tragédias que simplesmente não fazem sentido. Jó não é punido. Ele não pecou. Seu sofrimento não é lógico. A Bíblia não esconde esse escândalo. Ela o expõe claramente. Num mundo quebrado, existem dores que não vêm de Deus, nem das nossas decisões, mas do caos de uma criação que perdeu o equilíbrio. Algumas provas são invisíveis. Batalhas espirituais, forças que não entendemos, momentos que rasgam até a lógica da justiça. E ainda assim, a Escritura permanece firme. O sofrimento inocente existe. Ele nunca é ignorado. Nunca é tratado como normal. E jamais terá a última palavra. É isso que Jó descobre. No coração da noite, Deus não está ausente. Às vezes ele permanece em silêncio, mas nunca indiferente. E esse silêncio não é o fim, porque a Bíblia revela algo mais profundo, uma justiça que espera e que alcança até além da morte. Capítulo 6. Justiça além da morte, quando Deus responde depois da injustiça. A Bíblia nunca nega o sofrimento dos inocentes, nunca o minimiza, nunca tenta justificá-lo. Ela o vê e ela responde a ele. Uma das cenas mais profundas do Novo Testamento aparece em Apocalipse capítulo 6. João descreve uma visão de pessoas que sofreram injustiça, vidas despedaçadas, inocentes que morreram cedo demais, vítimas de violência, guerra, abuso, corrupção. Eles clamam a Deus: até quando? Até que faças justiça? Esse clamor é universal. É o grito de cada pai que perdeu um filho, de cada pessoa traída, de cada vida inocente esmagada por circunstâncias que jamais escolheu. E o que acontece em seguida é impressionante. Deus dá a cada um deles uma túnica branca, um símbolo de honra, de inocência confirmada, de dignidade restaurada. E então ele lhes diz para esperar um pouco mais. Não porque a justiça nunca virá, mas porque ela virá no momento exato. A justiça divina nunca se atrasa. Ela não se parece com um tribunal humano. Ela é mais profunda, mais completa, mais verdadeira. Uma palavra grega-chave, dikaiosune, justiça perfeita, justiça reta, justiça restauradora. A Bíblia usa essa palavra para descrever uma justiça que repara tudo. O que foi feito em segredo, o que nunca foi punido, o que foi cometido contra os fracos. Uma justiça que ultrapassa os limites da vida terrena. O coração da mensagem. Nenhuma injustiça é esquecida. Nenhum inocente é apagado. Nenhuma lágrima cai sem resposta. A justiça humana falha, mas Deus restaura tudo.
mesmo depois da morte, mesmo quando o mundo foi injusto, mesmo quando a vida não ofereceu explicação alguma. Aqui, a Bíblia declara algo que não existe em nenhum outro lugar. O sofrimento do inocente nunca é o fim da história. Capítulo 7. Um Deus que não cria o sofrimento, mas entra dentro dele. Existe uma ideia comum, persistente, teimosa, quase instintiva. A ideia de um Deus distante, indiferente, silencioso, assistindo ao sofrimento do mundo sem mover um dedo. Mas a Bíblia conta exatamente o contrário. Deus não é o autor do sofrimento. Deus é aquele que entra dentro do sofrimento. O Deus que se volta para os esquecidos. Quando Jesus inicia seu ministério, ele cita o profeta Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, para levantar os oprimidos." Isso não é coincidência. Jesus poderia ter falado sobre poder, glória, realeza. Mas ele escolheu, em vez disso, a viúva, o órfão, o ferido, o humilhado, o rejeitado. As mesmas pessoas que a sociedade moderna chama de os invisíveis. Deus começa por aí, no fundo, bem onde o sofrimento é mais pesado. Deus não cria o mal, ele o confronta. Ao longo de toda a Bíblia, Deus é apresentado como aquele que cura, aquele que restaura, aquele que levanta, aquele que liberta. Nunca como aquele que destrói. Quando Jesus encontra o sofrimento, ele nunca diz: "Foi isso que Deus quis." Ele diz: "Eu quero ser curado." O rosto de Deus não é o de uma divindade fria, é o rosto de um curador, de um consolador, de um pai que recolhe as lágrimas de seus filhos. A justiça pertence a Deus, não aos humanos. Em Gênesis, Caim mata Abel, um irmão mata outro. Uma ferida no início da história humana. Deus condena Caim, sim. Ele o julga, sim. Mas ele também o protege. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. Por que proteger um assassino? Porque a vingança pertence somente a Deus. Porque o ser humano nunca foi feito para se tornar juiz absoluto. Porque a justiça humana rapidamente vira injustiça. Deus é justo, mas nunca impulsivo, nunca cruel, nunca arbitrário. E o texto não diz que Caim escapou da justiça final, apenas que a justiça humana não podia tirar-lhe a vida. Quando Deus se torna humano, o ponto mais alto da compaixão. O cristianismo afirma algo absolutamente único. Deus não observa o sofrimento de longe. Ele entra dentro dele. Ele conhece a fome, o cansaço, a injustiça, a traição, a dor, a morte. Esse não é um Deus esculpido em mármore. É um Deus com cicatrizes. Um Deus que não responde ao sofrimento com uma teoria, mas com uma presença. O contraste. Caridade como conteúdo, no século XXI. Hoje, algumas pessoas usam a miséria humana para ganhar visualizações e monetizar compaixão. A Bíblia condena isso com força. Não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que o teu ato permaneça em segredo. A compaixão verdadeira não é performada, ela é vivida. Deus nunca usa o sofrimento como espetáculo, nunca como ferramenta, nunca como negócio. É exatamente o contrário. Deus exalta o pobre. Os humanos muitas vezes exploram o pobre para ganhar visibilidade. Conclusão do capítulo. Portanto, a pergunta verdadeira já não é mais: por que Deus permite o sofrimento? Mas sim, como Deus encontra aqueles que sofrem? E a resposta é clara: Deus não cria o mal. Ele caminha dentro das nossas feridas. Ele carrega a dor em vez de causá-la.
Ele refreia a vingança humana. Sua justiça não esquece ninguém. Num mundo quebrado, Deus não é o autor do sofrimento. Ele é o remédio. E isso nos conduz naturalmente ao próximo capítulo. A perspectiva eterna, a única capaz de devolver sentido à história humana. Capítulo 8. E se Deus estiver nos chamando para cuidar da vida? A questão do mal nunca se resolve apenas com explicações. Seu sentido aparece em uma transformação. Porque a Bíblia não apresenta um Deus que observa o mundo de longe, mas um Deus que chama a humanidade para voltar a ser guardiões da vida. E essa responsabilidade começa com algo simples: cuidar do que nos foi confiado. 1. Restaurar uma relação saudável com o nosso corpo. Em várias partes do mundo existem regiões onde as pessoas vivem 100 anos ou mais. Okinawa, Sardenha, províncias rurais da China, Creta, Nicoya. Essas zonas azuis têm algo em comum: uma vida simples, uma alimentação natural, quase nenhum ultraprocessado. O paradoxo moderno é trágico. Vivemos cercados de abundância, mas essa abundância se tornou tóxica. Pesticidas saturam o solo. Frutas e vegetais são tão tratados que até os insetos os evitam. Água, ar e terra estão poluídos. Refeições prontas têm mais química do que alimento. E então a Bíblia nos lembra uma verdade esquecida: seu corpo é um templo. Um templo, não um depósito industrial. Retornar ao natural não é retroceder. É reencontrar um modo de viver saudável, equilibrado e humano. 2. Recuperar um ritmo verdadeiramente humano. A vida moderna impõe velocidade, hiperatividade, estresse constante, telas, noites encurtadas. Mas o ser humano nunca foi feito para viver em aceleração permanente. A alma se desgasta, o corpo quebra, a mente se fragmenta. Na Bíblia, Deus cria um ritmo: criação, trabalho, descanso. Não por fraqueza, mas porque a vida floresce na alternância, não no movimento incessante. 3. Recuperar o que importa: paz, comunidade, solidariedade. De que vale a tecnologia se ela isola? De que vale a produtividade se destrói o humano? As sociedades mais resilientes são aquelas em que as pessoas comem juntas, vivem juntas, compartilham e protegem os mais vulneráveis. O profeta Isaías disse isso há séculos. Defende o órfão, ampara a viúva. E Jesus viveu exatamente assim. Hoje, alguns transformam o sofrimento humano em cenário para gerar visualizações e lucro. A Bíblia chama isso de injustiça. Ela exige uma compaixão verdadeira, longe das câmeras. Recuperar o essencial não é rejeitar o mundo moderno, é voltar a ser humano. 4. E se a pergunta real não fosse: por que Deus não age? Mas, por que abandonamos a sabedoria? O sofrimento muitas vezes existe porque a humanidade se afastou da natureza, da simplicidade, do respeito pela vida, do equilíbrio, da espiritualidade e de Deus. Retornar a uma vida mais saudável, mais harmoniosa, mais espiritual, não é fuga, é cura. E talvez a verdadeira resposta ao sofrimento comece aqui, nesta escolha humilde e poderosa de cuidar da vida. Capítulo 9. A verdadeira batalha: o corpo ou a alma? O sofrimento sempre atinge o corpo primeiro. Ele rouba o fôlego, esmaga as forças, faz o coração tremer. E ainda assim, a Bíblia insiste que não é aí que a verdadeira batalha acontece. Jesus pronuncia uma frase inquietante e, ao mesmo tempo,
incrivelmente clara. Não temam aqueles que podem matar o corpo. Por quê? Porque o corpo é temporário, frágil, mortal. Um vestuário da alma, mas não a alma. Então a pergunta real, aquela que quase ninguém faz, é esta: o que o sofrimento faz com a sua alma? Ele a quebra ou a revela? Em cada prova, dois caminhos aparecem: o caminho do desespero ou o caminho da transformação interior. A história bíblica é cheia de pessoas que sofreram no corpo, mas cresceram na alma. Jó, quebrado, mas refinado. José, traído, mas elevado. Davi, perseguido, mas fortalecido. Os apóstolos, oprimidos, mas transformados. O sofrimento do corpo nunca tem a última palavra. O sofrimento da alma tem. Porque a alma é eterna. Ela atravessa este mundo, sobrevive ao corpo e carrega a marca daquilo que realmente nos tornamos. A verdadeira vitória não se mede pelo número de anos vividos, mas pela profundidade interior. O corpo sempre acabará um dia, mas a alma pode se levantar novamente. Capítulo 10. O sofrimento nunca tem a última palavra. O sofrimento é o argumento favorito daqueles que duvidam de Deus. Mas, paradoxalmente, é também o lugar onde Deus se revela com mais clareza. A Bíblia nunca promete uma vida sem dor. Ela não mente, não suaviza, não minimiza nada. Ela simplesmente diz a verdade: o mundo está quebrado, a humanidade fere a si mesma, a injustiça é real, a morte chega cedo demais, forte demais, repetidas vezes. Mas ela também declara algo que nada e ninguém pode apagar: o sofrimento nunca tem a última palavra. Deus não cria o sofrimento, mas Ele pode transformá-lo. A história de Jó prova isso. Jó não fez nada errado. Ele não provocou o mal. Ele não atraiu tragédia por algum erro. E ainda assim, perdeu tudo. Mas quando a tempestade finalmente cessou, quando a noite começou a se abrir, Jó descobriu algo profundo. Deus não estava ausente. Ele estava ali, na sombra, na luta. E ele restaurou aquilo que o mal havia destruído. Isso não é uma promessa de riqueza, é uma promessa de sentido, uma promessa de presença. Os mártires do Apocalipse, justiça depois da injustiça. Em Apocalipse 6, João vê as almas daqueles que sofreram, daqueles que a vida nunca vingou. Eles clamam: até quando, Senhor? Até fazeres justiça? E Deus responde. Ele lhes dá uma túnica branca, símbolo de honra. Diz para esperarem, porque a justiça está vindo. Nada é esquecido, nada é perdido, nada fica sem resposta. Essa passagem afirma uma verdade simples e avassaladora. Mesmo quando a justiça falha na terra, ela nunca falha no céu. A promessa final: um mundo sem sofrimento. O último capítulo da Bíblia não descreve o fim do mundo, mas o fim do sofrimento. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. É uma das frases mais poderosas já escritas. Ela não nega o sofrimento de hoje, ela anuncia o seu fim, amanhã. A morte não é um fim, é uma fronteira. Para quem crê, a morte não é um abismo, é uma passagem, uma porta. Aqueles que partiram cedo demais, aqueles que sofreram injustamente, aqueles que o mundo esmagou, Deus diz que eles não estão perdidos, não estão esquecidos, não estão condenados ao vazio. Existe um lugar onde o sofrimento não tem mais poder, um lugar onde a vida retorna à sua forma perfeita. A Bíblia chama esse lugar de o reino, o descanso,
o lar, a cura. Conclusão. A dor. Ninguém a deseja, ninguém a compreende totalmente, e ainda assim, ela atravessa todas as vidas. Ela fratura, ela queima, ela arranca raízes, ela faz perguntas sem respostas imediatas, ela abala até a fé dos mais firmes. Mas a Bíblia revela algo, e a experiência humana confirma há milênios. A dor não é uma prova contra Deus. Muitas vezes, é o lugar onde Ele mais se revela. Porque ela remove as ilusões, arranca as máscaras, deixa a alma exposta, e nesse espaço rasgado, algo finalmente pode entrar. A dor nos quebra, mas também nos abre, revela aquilo que a facilidade esconde, cria um vazio que Deus pode preencher. Sim, a dor existe. Sim, ela golpeia de forma injusta. Sim, ela parece absurda, violenta, insuportável. Mas as Escrituras dizem com uma doçura firme: a dor não tem a primeira palavra, e nunca terá a última. Jó gritou, e Deus o restaurou. Os mártires esperaram, e Deus os honrou. Os inocentes choraram, e Deus contou cada lágrima. E no Apocalipse, um último horizonte aparece. Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Isso não é poesia, é promessa. O mal não é eterno, a dor não é eterna, a sofrência não é eterna. Somente Deus é. E quando tudo desmorona, quando o mundo se torna incompreensível, quando nada mais parece permanecer, Ele permanece. Este vídeo não busca explicar todos os mistérios, nem diminuir cada sofrimento. Busca mostrar apenas isto. Mesmo na escuridão mais profunda, Deus não está ausente. Ele não está em silêncio. Ele não é indiferente. Ele caminha dentro da dor. Ele ergue os que caem. Ele cura o que o mundo destruiu. Ele restaura o que o mal quebrou. E às vezes, quando a vida parece desaparecer, Ele acende a esperança. Porque a dor não tem a última palavra. Deus tem.